Adonai. Deus continue abençoando todos vocês. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Me sinto muito alegre mesmo, de todo o meu coração. E eu quero agradecer a pastora Rose pelo convite, muito obrigada. E a bispa Maildes, Deus abençoe e que possa continuar honrando o seu ministério, esta casa, que já tem sido um referencial para toda a Bahia. E que Deus venha alargar cada vez mais a tenda dessa casa. Amém? Lucas capítulo 1, o seu versículo 37 e o 38 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Pode sentar. A história nos diz que Maria recebeu uma visita em um momento que ela estava descansando. Mas o contexto nos diz que neste período o povo estava sofrendo uma opressão muito grande por causa da dinastia herodiana. Os impostos estavam altíssimos. O povo estava clamando a Deus porque havia uma profecia. E a profecia que existia é que alguém iria ser escolhida para gerar o Messias. Existia no templo, nesta época, uma turma de meninas que os seus pais colocavam suas filhas para serem voluntárias no templo. Com 6 anos de idade, os príncipes, os reis, os generais, pegavam suas filhas que tinham 6 anos de idade, colocavam no templo, para ali elas aprenderem a ser boa dona de casa. Elas aprendiam a bordar, elas aprendiam a cozinhar. Eram os ofícios que elas aprendiam para que quando o prometido, desejado de cada uma delas, quando elas casassem, elas iriam saber o papel de uma dona de casa. Mas o maior intuito dos pais colocarem suas filhas no templo era que essa profecia que existia, era que alguma dessas meninas seriam escolhidas. Porém, quando elas completassem a idade maioral, que era de 18 anos de idade, e se nenhuma delas fossem escolhidas por Deus para gerar o Messias, os príncipes poderiam escolher com quem casar. Mas a história diz que Maria já era despojada. Ela já tinha um compromisso com um homem. E esse homem era José. Então, aparentemente, pelos olhos dos homens, Maria seria descartada. Pela ótica dos homens, Maria não seria escolhida para gerar o Messias, porque ela já tinha alguém, ela já tinha compromisso. Mas Maria tinha uma função no templo. E a função que Maria tinha no templo, que ela foi escolhida pelo seu tio Zacarias, a ensinar as meninas a bordar. A cortina do templo, ela era trocada conforme era trocado as turmas dos sacerdotes. Conforme era a classificação, trocava-se as turmas do sacerdote, e quando trocava as turmas dos sacerdotes, cada um queria mostrar o seu serviço. Trocava-se as cortinas do templo. As cortinas do templo eram bordadas por essas meninas, e Maria era a melhor bordadeira que existia na época. E quando ela foi convocada pelo seu tio Zacarias, ela foi convocada para ensinar as meninas a bordar, ensinar as meninas a ser boa dona de casa. Só que Maria não poderia dar a cara. Ela teria que trabalhar atrás das cortinas. A função de Maria era ensinar
E as meninas apareciam, mas como ela era comprometida, ela tinha que trabalhar pelos bastidores. Ela tinha que trabalhar atrás das cortinas. Ela está atrás das cortinas trabalhando para Deus. O homem não está vendo, mas Deus está vendo. Ela está atrás das cortinas cumprindo uma função que ela foi chamada. E aparentemente nada vai acontecer de novidade na vida de Maria. Porque Maria já está despojada, já está comprometida com um homem. E a profecia jamais, pelo seu entendimento, ou pelo entendimento de qualquer pessoa, jamais a profecia seria cumprida nela. Mas aquilo que ela achava que era o normal, Deus já havia preparado sobre a vida dela algo sobrenatural. Aquilo que você acha que é natural na tua vida, que nada de novidade vai acontecer, você não sabe o que é que o céu já preparou para você. Olha para essa querida que está do seu lado, diga para ela, o céu já preparou surpresa para você. Porque surpresa é surpresa. E acabou. E eu quero te dizer que a surpresa de Deus, você não vai entender. E quem está do teu lado também não vai entender. Mas o que Deus tem preparado para você, não tem oração contrária, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem palavra contrária que vai desfazer aquilo que o céu já preparou. Então ela está trabalhando no seu normal. Maria está cumprindo a sua função que foi chamada até um determinado ponto. Ela vai todos os dias para o templo, ela ensina as meninas a bordar, ela ensina as meninas a carregar água, ela ensina as meninas a ser uma boa dona de casa, e o céu está só olhando para ela e dizendo, Maria, você acha que a sua vida vai ser assim? Você acha, Maria, que o que eu tenho para você é só até aí? Você nem sabe o que está para vir para você. E é assim. Às vezes a gente entra numa zona de conforto na nossa vida e a gente acha que é isso mesmo. Minha vida não vai ter mais jeito, não vai ter mudança. É porque eu não estou vendo expectativa de alguma coisa mudar. Só que o céu está olhando para você e está dizendo, eu tenho muito mais do que você imagina. Mas ela está atrás das cortinas. E quando eu estou trabalhando atrás das cortinas, eu não tenho uma visão de águia daquilo que já está vindo ao meu encontro. Era isso. A visão de Maria era uma visão limitada, mas a visão da promessa de Deus na vida dela era uma visão ilimitada. Ela está com a visão naquilo que ela acha que é possível, aquilo que está no controle. Eu quero que você olhe para essa mulher que está do seu lado e fala para ela, Deus nesta noite vai te tirar da zona de conforto e vai começar a agir no sobrenatural. Naquilo que você não sabe, é o que Deus vai começar a agir nessa noite. Te prepara, porque o ano de 2019 vai ser um ano que Deus vai descortinar. Alabaia suiderrai. Ele vai alargar, ele vai tirar as cortinas para que você enxergue aquilo que ele tem para a tua vida. Mas um belo dia, Maria, ela está trabalhando no seu normal. E de repente, no seu horário de almoço, no seu horário de descanso. Eu acho lindo o trabalhar de Deus, porque ele vem e ele age no momento que você não espera. A forma de Deus agir na vida do crente é assim. Porque se ele avisar hoje que ele vai fazer, a ansiedade vai tomar conta do teu coração. E uma coisa que atrapalha Deus agir é a ansiedade. Se ele já disse para você que ele vai fazer, descansa. Agora também eu tenho algo para te dizer. Quando Deus diz que vai fazer, as coisas começam a complicar. Aí você não entende. Aí você diz, eu não estou entendendo, porque Deus disse que está no negócio, Deus disse que vai fazer, e as coisas estão se complicando. É porque você tem que ter história para contar. Deus não vai te dar nada para você jogar na lata do lixo. Eu quero que você grave o que eu vou te dizer agora. A tua promessa tem peso.
Eu vou dizer de novo. A tua promessa tem peso. E para eu sustentar o peso da promessa de Deus na minha vida, eu tenho que ter bagagem, eu tenho que ter história, eu tenho que ter estrutura para segurar. Você sabe por que tem gente que recebe e perde? Porque não tem estrutura para segurar o peso da promessa. Aí o que Deus faz? Já que o que eu tenho na tua vida é grande, já o que eu tenho na tua vida é algo poderoso, então eu vou dificultar as coisas para que você tenha estrutura. Porque quando a bênção chegar, você vai dizer, eu já passei por isso, já passei pela enfermidade, já passei pelo vale da sombra da morte, já passei pelo desengano, pode vir bênção, porque agora eu vou ter estrutura para segurar aquilo que o Senhor está me entregando. Maria está no seu normal. E de repente, o céu se abre. E quando o céu se abre, o anjo aparece. Maria toma um susto, porque não é todo dia que ninguém vê anjo. Não é toda hora. Não é toda hora que Deus está falando, não é toda hora que Deus está usando vaso. Não é assim? Ver anjo, minha irmã, isso aí é algo especial. O anjo aparece para ela. E quando ele aparece para ela, ele cumprimenta ela. Salve, salve, agraciada. Ele está dizendo para ela o seguinte: Maria, o céu resolveu te visitar hoje, porque o céu achou graça em você. Eu acho interessante que alguém pode olhar para você e não achar graça em você, mas o céu achou graça na tua vida. Salve, salve, agraciada. A paz seja contigo. Quando o anjo aparece para ela e cumprimenta ela, de cara ela toma um susto. Mas aí ela reconhece que essa visita não é terrena. Essa visita é do céu. E ele começa a conversar com ela. E ele diz: Maria, você foi escolhida para gerar o Messias. Só que Maria está no seu mundinho. Eu posso ver Maria pensando, não posso. E ao mesmo tempo que Maria pensa, ela fala para o anjo. Ela diz, eu posso ver Maria dizendo assim, o senhor deve ter se enganado de pessoa. O senhor deve ter se enganado. Eu já sou comprometida. A profecia não é para mim. E ele diz, você é agraciada. Foi você que Deus escolheu. Dentre tantas, foi você que Deus escolheu para cumprir uma profecia, para cumprir uma promessa. Deus está dizendo para alguma mulher aqui nesta noite, foi você que Ele escolheu para cumprir uma grande promessa através da tua vida. E ela diz, olha, não dá. Eu já tenho um compromisso. Eu já tenho um compromisso com José. E não dá, não. Maria está atrás das cortinas. E atrás das cortinas, eu tenho a minha visão, que ela fica impossibilitada de ver o horizonte. Os meus ouvidos, eu fico surda porque eu não consigo entender. Maria está entrando em um conflito na sua mente. Mas o anjo está dizendo para ela, é você. Aí a gente quer mostrar, não, mas A e B está na minha frente. A e B tem mais condições do que eu. Mas o anjo está dizendo, foi você. Será que Deus vai ter que desenhar o seu nome? Foi você que eu escolhi para uma grande promessa, para uma grande obra. E eu não posso transferir aquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu não posso transferir para outro. Você está querendo dar uma de Sara, colocando H na cena. Deus está dizendo, eu não quero trabalhar com H. Eu quero trabalhar com você, Sara. E se foi você, toma posse, porque foi você que Deus escolheu. Mas ela continua dizendo,
o coração dela começa a se turbar. E o interessante é que ele aparece para ela, mas ele diz para ela qual vai ser a função dela. Gerar o Messias. Eu não posso colocar desculpas naquilo que Deus já desenhou na minha história. Olha para essa irmã e diga para ela, se Deus escolheu você, é porque Ele conhece o teu potencial. Deus está dizendo para alguém nesta noite, eu vou descortinar a tua história. E eu vou mais além. Deus está dizendo que Ele vai abrir oportunidades aonde você menos espera. Se eu fosse você, eu tomava posse disso, porque isso aqui é para alguém. Se você não quiser, eu quero. Mas Deus está dizendo, eu vou abrir oportunidades aonde não existe. Porque se é Deus que está no negócio, toma posse desta palavra. Eu não posso. Eu não sei. Eu não sei por onde começar, mas foi você. Eu não sei falar, mas foi você a escolhida. Eu não tenho condições financeiras, mas foi você que Deus escolheu. A minha família é a mais pobre que tem, da tribo, da cidade, mas foi você que Deus escolheu. Olha para essa irmã e diga para ela, não entre em conflito, toma posse. Maria estava entrando em conflito. Conflitos emocionais. Porque ela começou a olhar para a sua impossibilidade. A cortina estava impedindo ela de ver. Gênesis capítulo 18 nos conta a história de Abraão. Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Interessante é que Deus havia feito uma promessa para ele, e Abraão estava envelhecendo e a promessa não se cumpria. E um belo dia Abraão está sentado na porta da sua tenda, e as tendas, elas eram, os cômodos da casa eram repartidos por cortinas. E ele está sentado na porta da sua tenda. De repente ele recebe 3 visitas. Essas 3 visitas, que são 3 anjos. E um desses 3 anjos tem Jesus em forma teofânica. Ele apareceu em forma de anjo na porta da tenda de Abraão. Quando Abraão recebe a visita, ele vai cumprir o costume que era da época. Então ele entra e ele chama Sara. Ele diz, Sara, vai cozinhar. Prepara um banquete de excelência para essa visita, porque a visita não é terrena. Abraão entendeu que a visita não era terrena. A visita era do céu. Olha para essa irmã que está do seu lado e fala para ela, você vai receber uma visita. E essa visita não é terrena. Essa visita é do céu. Mas é para mudar a tua vida. Abraão está na porta da tenda. E aí quando a visita chega, ele cumprimenta, ele lava os pés, ele dá beijo no rosto e ele manda preparar o banquete. Enquanto isso, Abraão está fazendo sala para a visita. E Sara está na cozinha. Está preparando o bolo, está preparando o carneiro, o guisado. Enquanto isso, Jesus, na forma teofânica, ele está vendo o vento da cortina balançando e ele olhando para Sara. Sara no seu normal, cozinhando para a visita e Jesus olhando para ela. E eu posso ver Jesus olhando para Sara e pensando, Sara, Sara, eu não vim nessa tenda à toa. Até agora está tudo muito normal na tua vida, mas daqui a pouco você vai receber uma surpresa. Aleluia! Sara está preparando o bolo.
Sara está preparando comida e Jesus está olhando para ela. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu estou olhando a tua vida, eu estou olhando o problema, eu estou olhando o teu caminhar, eu estou contemplando a tua oração, eu estou contemplando o teu choro. Deus está dizendo: esse dia aqui não é um dia normal, não. Jesus marcou esse dia para mudar a vida de alguém. Recebe em nome de Jesus. Ele está olhando para ela, e o vento balançando, e a cortina para lá e para cá, e Sara no seu normal, e Jesus olhando para ela. De repente, Jesus libera uma palavra para ela: Sara, ô Sara. O vento balançando, a cortina indo para lá e para cá, e Jesus dizendo: ô Sara, daqui um ano eu vou voltar aqui nessa tenda. E quando eu voltar aqui nessa tenda, você já vai estar abraçando a tua promessa. Ele deu tempo. Ele liberou a profecia, ele liberou a promessa, mas ele deu o tempo. O tempo é que mata. Porque nós vivemos em um tempo em que a gente não quer esperar. E promessa não se cumpre do dia para a noite. Tem um tempo para se cumprir. Mas ele liberou a promessa. E o que ela fez? Ela deu risada. Porque quando eu começo a olhar para o mundo que eu estou vivendo agora, para a situação que eu estou vivendo agora, quando eu começo a olhar, eu falo: não vai dar. Ou então eu começo a dizer: como vai ser isso? Quando que vai ser isso? Mas ele falou. Ele falou: daqui um ano eu vou voltar. E quando eu voltar, a tua vida vai estar mudada. Ela ri. Aí ele diz: só porque você riu, você vai colocar o nome da tua promessa riso. Por quê? Por que riso? Para dar lugar ao tempo de choro. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei se é de choro. Eu não sei se é de quebrantamento. Eu não sei se é de desespero. Mas eu quero te dizer que o tempo de cantar está chegando. O tempo de sorrir está chegando. Faz parte você chorar. E o texto diz que ela abraçou aquela promessa. Eu só posso abraçar a promessa quando eu saio de trás das cortinas. Olha para essa irmã e diga para ela: saia de trás das cortinas hoje. As cortinas estão inibindo de você abraçar a promessa de Deus na tua vida. Quem está atrás das cortinas está em depressão. Quem está atrás das cortinas não está conseguindo enxergar e nem ouvir aquilo que Deus está falando. Quando eu estou atrás das cortinas, eu não posso abraçar aquilo que Deus está me dizendo agora. Deus está dizendo para alguma mulher aqui: sai de trás das cortinas e abraça a tua promessa hoje. Porque você não pode entrar o ano de 2019 do jeito que você está em 2018. A partir de hoje, ergue a tua cabeça, tem uma postura e sai de trás das cortinas. Porque Deus vai descortinar para abraçar você nessa noite. Mas toma posse dessa palavra. Quando o anjo teve um diálogo com ela, quando ele explicou para ela qual seria o processo, Maria disse para ele: e como isso vai acontecer? Como isso se fará? Se eu não conheço homem nenhum ainda. Ó, ela querendo dizer: vai ser desse jeito? Eu vou te dizer algo. Talvez nas suas orações você já deve ter dito para Deus: Deus, eu quero que o Senhor venha por aqui. Ou você começa a pensar e começa a dizer: certamente Deus vai vir por ali.
Aí ela pergunta para ele: como que vai ser isso? Ou, como que eu posso me dispor? Ela está dizendo para ele: obrigada. O que eu posso fazer para que se cumpra em mim isso? E talvez você deve estar perguntando para Deus hoje. Ou você já está preparando aquela cartinha de virada do ano, sabe? Aquela cartinha, porque todo mundo faz isso. Quando vai chegando a virada do ano, você já começa a dizer: 2019 eu vou fazer isso, isso e isso. Porque aí vem uma retrospectiva na tua mente e você começa a pensar: não, vou fazer tudo diferente. Ela está perguntando para o anjo: como que isso vai acontecer? O que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida? Porque se eu não conheço o homem, como que vai acontecer isso? Deus está dizendo para alguém: não pergunte como, mas diga para ele: no que eu posso ser útil? Porque quando eu começo a me colocar na condição de que Deus quer que eu faça, mesmo que eu ache que seja impossível, mas quando eu acredito no que Ele me diz, e eu me posiciono, o resto quem vai fazer é Ele. Ele só quer que você hoje se coloque na posição. Segundo Samuel, capítulo 23. Deus está me fazendo lembrar isso agora. Segundo Samuel, capítulo 23, são as últimas palavras de Davi antes de morrer. Davi, antes de morrer, ele quer honrar as pessoas que lhe ajudaram. Ele quer que isso seja registrado, que esteja em memória. Aí ele começa a relatar sobre os seus valentes. Ele começa a dizer as suas últimas palavras e ele quer honrar os valentes que Deus colocou no seu caminho. E entre esses valentes tem um chamado Samá. Samá, o texto diz que Samá, ele tinha um pequeno pedaço de terra. E esse pequeno pedaço de terra foi Deus que deu para ele. Pequeno. Aparentemente não serve. Mas foi Deus que deu para ele. E o que ele vai fazer? Ele vai plantar. E o que Samá planta? Lentilhas. Era o seu ganha-pão. Ele plantava, colhia e ele vivia da plantação de lentilhas. Um belo dia, isso Davi contando, os filisteus se acamparam ao redor do seu pequeno pedaço de terra. Não só do dele, mas de todos. Os filisteus são inimigos poderosos. E os filisteus deixaram para se acampar justamente na época da colheita. Porque arrancar o que está pronto é fácil. Eu quero ver se posicionar para cavar, arrancar, tratar para depois colher. Os filisteus estão acampados. Aí todo mundo começa a correr. Davi contando isso. Todo mundo corre. Só que Samá entende que o que ele ganhou não foi do homem, foi Deus que deu para ele. Samá entende que aquele pequeno pedaço de terra que está em suas mãos, ele granjeou com muito custo. Ele perdeu tempo, noite, ele suou, ele tirou carrapicho, ele semeou, e na hora de colher, os filisteus querem tomar dele. Mas Davi está contando que ao invés de Samá fugir, Samá se posiciona. E quando Samá se posiciona, Deus opera um grande livramento. Você deve estar dizendo: o que isso tem a ver?
eu falei que ela se dispôs. Ele se posicionou. Deus só pode operar um grande livramento na tua família ou na tua vida quando você se posiciona. Deus não pode operar livramento nem defender causa de quem está com a fé oscilante. Deus não pode entrar com providência na vida de quem não sabe o que quer. Ela foi escolhida, mas ela não tinha a dimensão do peso da promessa. Porque vamos pensar um pouco. Entre tantas meninas que Deus poderia ter escolhido, Ele achou graça nela. Você está entendendo que Jesus, o que Deus está dizendo para você? Dentre tantas mulheres, Ele poderia ter escolhido qualquer um da tua família primeiro. Mas Ele escolheu você, sabe por quê? Porque Ele vai fazer de você coluna no meio da sua casa. Ele se posicionou. E Deus operou um grande livramento. Quando eu não sei o que eu quero, não tem como Deus cumprir grande promessa na vida de quem não sabe o que quer. Ou você se posiciona hoje, ou você vai entrar 2019 do mesmo jeito que você passou 2018. E Deus me trouxe aqui no último culto de vocês do ano de 2018 para que você reflita e entenda que a tua promessa tem peso. E para isso você tem que segurar. Segura. Não joga fora. Não desiste. Não recua. Ela disse: como que vai ser isso? Quando ela pergunta para ele, como vai ser isso? Olha o que ele diz para ela. Vai descer sobre ti o Espírito Santo de Deus. Eu vou te falar algo que Deus está dizendo aqui no meu coração. E Deus está dizendo aqui para alguém que tem batalhas na tua vida que não vai ser com a língua, não vai ser com o braço, não vai ser com a caneta. Existem batalhas na tua vida que você vai vencer através da busca do Espírito Santo de Deus na tua vida. Nem todas as batalhas você vai vencer na caneta. Em todas as batalhas, porque quando a batalha é espiritual, ninguém vence batalha espiritual no grito. Eu só venço batalha espiritual no joelho, com a boca no pó, pedindo direção a Deus, pedindo discernimento. Deus está dizendo para alguém aqui, Ele não está assinando esse divórcio não, Ele está dizendo para alguém aqui, o Espírito Santo de Deus vai te dar a direção, mas segura essa promessa de Deus na tua vida hoje. E você vai entender porque eu estou dizendo isso agora. Quando ele diz para ela que o Espírito Santo vai descer sobre ela, ele está praticamente dizendo: você não vai fazer força nenhuma, minha filha. A irmã está na visão. Você não vai precisar fazer força nenhuma. É Deus que está na frente. É Deus que vai pelejar. É Deus que vai guerrear. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai curar. É Deus que vai transformar. Ele está dizendo: você não vai precisar fazer força nenhuma. É o Espírito Santo que vai entrar nesse negócio e vai mudar a sua vida. Entende isso? Quando ele vê que ela ainda está meio sem entender, olha o que ele diz para ela. Por acaso, Isabel é sua parente? Diga para a irmã que está do seu lado: Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que confirma. Segura na mão dessa mulher e aperta a mão dela, por favor. Diga para ela: Deus vai confirmar na tua vida o que Ele está dizendo nesta noite. Creia que Deus vai confirmar. Você tem uma prima. E que eu saiba, a sua prima não podia engravidar. Ela era estéril, já está com a idade avançada. Ela, verdade. Então pronto. O que ela concebeu
também foi do Espírito. Só que tem o seguinte, já que eu estou te dizendo, estou descortinando, estou dizendo que você tem uma prima, que ela está grávida, e você está entendendo o que eu estou te dizendo, eu vou te lançar uma agora. Para Deus, nada é impossível. Isso aqui é uma palavra de refrigério. Porque já que eu começo a não entender, ele já revelou, ele já prometeu, ele já falou algo que só você sabia. E aí ele vem e diz, porque para Deus nada é impossível. Aponta o dedo para essa mulher, com carinho para ela. Dedo de profetiza. Fala para ela, haveria alguma coisa impossível para o Deus que você serve? Bate na mão dela assim agora, bate assim, ó. Então receba, porque hoje Deus revela o impossível sobre a tua vida nesta noite. Recebe. Quando ele diz para ela, porque para Deus, eu quero dizer para alguém aqui agora, não é impossível para Deus, nesta noite, quebrar essa maldição que existe sobre a sua família, esta maldição de depressão. Isso aqui é para alguém que o Espírito de Deus está me dizendo agora. Deus está dizendo, não há nada impossível hoje. Se você crer, Ele vai quebrar essa maldição de depressão sobre a tua família, diz o Senhor, nessa casa, para alguém. Não aceite isso. Quando ele disse para ela, porque para Deus nada é impossível. Olha o que Maria responde para o anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Ela está se colocando no lugar de serva. E ela diz, cumpra em mim. Primeiro ela se dispõe. Você sabia que a promessa ela é gerada através do que eu escuto, pelo ouvido? É por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, ela primeiro é ouvida, e quando eu escuto, quando eu dou ouvidos à promessa, o mundo espiritual começa a entrar em ação. E aí ela começa a ser gerada. Primeiro ela ouviu. Depois ela se disponibilizou. Aí ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Se sou eu que o Senhor me chamou, então eu vou me colocar na posição do jeito que Ele quer. O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu comece por onde? Porque Ele está dizendo, quando você se colocar na disposição, Ele vai começar a abrir as janelas do céu. Ele vai começar a movimentar o mundo espiritual. Ele está dizendo para alguém nessa noite, para de ficar chorando, para de ficar olhando para o problema e olha para a solução nessa noite. Se disponibilize para o que Ele tem para a tua vida. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Quando ela aceitou e ela se disponibilizou, o anjo se ausentou. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão da tua casa. Deus não vai abrir mão dos seus filhos. Deus não vai abrir mão dos teus sonhos, nem dos teus projetos. Mas Ele diz hoje, ei, começa a se levantar. E começa a se dispor para Ele. Porque Ele vai agir no sobrenatural na tua vida. Faça igual Jacó.
não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te largo. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo, Senhor. Deus está te dando credibilidade hoje para que você guerreie com o anjo. Ele está dizendo nessa noite: ei, você vai vencer. Então agarra a tua vitória hoje e entra 2019 de cabeça erguida, porque Deus vai realizar um milagre na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê? Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Um feliz ano novo, cheio de bênção, recheado de bênção. Amém? Deus abençoe. Quem foi abençoado nessa noite aqui? Glória a Deus. Eu também, viu, irmão? Quero também peso.